Então, como eu acabei de dizer, nós vamos criar as classes faltantes do exercício que a gente fez no dia 11, que são as classes aula, a gente já fez utilizador, professor e aluno, aula, presença e avaliação. Aula. A aula possui isso tudo aqui. Então, vamos aqui na nossa aplicação, na página de Models, tá aqui, botão direito do rato, Add Class. E vamos escrever o nome dessa class de... eu vou colocar o nome dessa class, My Class, para a gente não confundir com o class aqui, certo? Então, vamos colocar aqui My Class, porque a gente está falando sobre classes e classes aulas em C Sharp, e isso pode causar alguma confusão, e vai causar, né? Normal. Então, o que é que a nossa classe tem? Vamos pegar aqui as informações: título, data, duração e estado. Ctrl C. E aqui a gente vai colocar isso aqui, ó. Vou comentar e coloco aqui porque é mais fácil, a gente sabe o que é que tem que colocar. Antes de mais, o que é que a nossa classe precisa? De um identificador, certo? Então, vamos criar aqui um public int id getSet. Eu tinha ficado de falar para vocês sobre sobre a autoimplementação de propriedades, né? No caso, o encapsulamento automático, que é o que C Sharp faz. O getSet, eles funcionam dessa forma, que eu vou mostrar para vocês. Para cada propriedade que nós temos, a gente tem aqui uma propriedade chamada ID, pública, nós temos um campo privado que vai servir. Na verdade, o público é que serve o privado, nesse caso aqui. Então, por exemplo, para cada classe propriedade pública, eu vou ter um campo privado. Por exemplo, private é uma outra coisa. C Sharp, por padrão, se eu não denotar o nível de acessibilidade, se eu não especificar o nível de acessibilidade de uma coisa, ela por defeito é private, ou seja, não é pública. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, int id, veja que aqui o ID é até adicionar automaticamente, mas olha, se eu fizer isso assim, automaticamente ela é entendida como private, não é acessível. Então, a gente escreve, para não correr o risco de fazer errado, private int id. O Rider pede que a gente escreva assim, ó, id, como está aqui. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. ID, com o underline. O ID, dessa forma que a gente está escrevendo, também está certo. Não precisa ser com underline, certo? Então, como eu disse, para uma pública a gente tem sempre uma private. O getSet implementado de forma explícita, nós temos essa estrutura aqui de bloco de código no, no, na propriedade pública. Ela vai ser assim: public int, então get, abre e fecha chavetas, return id. O que a gente está fazendo aqui? Diz que quando alguém fizer get, nós vamos retornar. Quando fizer get desse ID aqui, nós vamos retornar o que tem nesse aqui. Então, por exemplo, esse ID idealmente precisa ser inicializado. Então, por exemplo, eu posso colocar um valor como 0, mas eu poderia colocar um valor qualquer, 0, 1, 2, 100, 1000. Eu escolho o valor. Ou às vezes esse valor vem escolhido pelo negócio. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu chamar essa propriedade aqui, o valor que ele vai me retornar inicialmente é 0. Então, vou fazer aqui o set. O set, como o próprio nome diz, ele vai fazer o seguinte. Vai dizer que o ID, que nós chamamos como privado, vai receber o valor que vai
ser passado na chamada dessa propriedade. Então, o que isso quer dizer? Quando eu faço get, ele me passa aquela informação, que é 0. Quando eu faço set, eu vou passar a informação. Então, por exemplo, aqui, já tem a classe criada, né? Se eu vou criar aqui uma classe, que é a private, my class. E vou escrever aqui, ó, get set igual a new. Fiz o instanciamento dessa classe. Se eu vier aqui e fizer assim, ó, myClass, não é isso, myClass, ponto, id é igual a 2. O que é que eu acabei de fazer? Eu modifiquei um valor originário que na minha classe era 0 e agora passa a 2, porque o que é feito ali, onde eu estava mostrando a vocês, é que aqui, na propriedade, ele vai utilizar o set para especificar que o novo valor que a propriedade ID vai passar para a private ID, que está encapsulada aqui, é o valor 2. O que está dizendo aqui é que eu não preciso passar o 0. Por quê? Porque se um valor não é nullable, ele já inicia como 0 em C#, certo? Então, a gente não vai trabalhar com nullables para já, mas eu quero forçar que o valor originário dele seja 1 ou outro. Então, eu vou colocar 0, continuar como 0 aqui. Por padrão, por defeito, já é 0. Vou voltar aqui. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um set. Agora, malta, quando eu venho aqui, ó, e eu vou fazer um H4 disso aqui, e escrevo myClass ponto id, eu estou acedendo à propriedade pública que vai buscar o valor que foi guardado no campo privado. Ou seja, vai buscar o valor que está guardado aqui. Esse valor que está guardado aqui, ele mudou aqui quando eu disse que o ID era 2. Então, aqui eu faço set, eu estou fazendo um set. E aqui eu estou fazendo um get. Porque eu não estou atribuindo, eu estou acedendo, eu estou acessando a informação que está guardada na caixinha do ID, que está encapsulado no campo ID, Private ID, certo? Então, isso aqui que a gente está fazendo com o ID é encapsulamento, certo? Que é uma das características de programação orientada a objeto. A outra é, que a gente já falou, é a herança, e a outra ainda é a abstração. A gente tem a abstração, a herança e encapsulamento como características de programação orientada a objeto, e a gente já está usando as três, certo? Nesse caso aqui, a gente está usando o famoso encapsulamento, que é proteger a informação para que ela não seja acedida de maneira incorreta ou modificada sem o devido acesso, sem o acesso correto. Porque, por exemplo, se eu não quisesse que houvesse modificação aqui, eu poderia fazer somente isso aqui, ó. Só o get. E o que é que ia acontecer? Vejam lá que aqui já está reclamando. A gente não ia conseguir fazer isso aqui, ó. Permitir que alguém passe informação para aquele valor, porque ele está protegido. Certo? Pronto. Então, isso aqui é o ID. Agora eu vou passar a fazer mais coisas, que é o título. Então, public string title. Por que string, malta? Alguém sabe dizer? Porque a gente está falando de uma coleção de textos. Título é provavelmente um valor grande de informação. E aí, por isso que a gente utiliza a string. O próximo, public. E agora? É data.
O que é que a gente deve colocar aqui em data? A gente já viu, Date time. depende. É boa a intervenção, mas depende. Se eu preciso do tempo, eu vou colocar tempo, certo? Sim. Se eu preciso da hora, eu vou colocar date time, ou do minuto, ou do segundo. Se eu preciso só saber o dia, por exemplo, dia de nascimento, ou data de nascimento, basta colocar um data. Então, por exemplo, eu tenho aqui o date, date only, por exemplo, date, date. É suficiente, ele vai pegar só dia, mês e ano. O date time, que o vosso colega sugeriu agora, o que é que ele vai buscar? Qual a informação que ele vai buscar? Dia, mês, Mês, ano, hora, hora, minuto e segundo. segundo. Segundo, exatamente. Eu acho que consegue até buscar milissegundo, eu já não sei se o daytime vai buscar milissegundo. Deixa eu ver aqui. Parece que vai. Tá dizendo aqui que pega também milissegundo. Pega sim. Isso aqui, ó. Ele converte um valor como esse. Aqui, ó. Aqui o final é milissegundo. Certo? Por padrão, a gente vai até o segundo, mas pode ir no milissegundo. Pronto. Então, date é a data que a gente vai pegar para a informação que a gente vai pegar da aula. Por que a hora? Porque geralmente a aula começa no horário, né? Por isso que é importante a gente pegar o date time para saber qual é a hora que a aula começa. Duração. O que é que vocês sugerem como duração? Int, long, O int. decimal, int. Porque a gente pode adicionar segundos, né? Segundos, minutos. Eu posso escolher horas. Então, int é um bom valor. Então, vou colocar aqui duration, tá ali, duration. E o duration, ele pode ser, posso atribuir a data, minutos, horas e segundos. Isso é uma das formas que a gente consegue trabalhar em C Sharp. Ou seja, eu posso vir aqui, eu vou ver, vamos pegar um exemplo aqui, ó, no home. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, my class.date.add days, dias, horas, minutos ou segundos, tá a ver? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar aos dias, eu posso vir aqui em my class ponto e adicionar a duração, porque digamos que as aulas durem dias. Se eu guardo na duração os dias em vez de, enfim, eu posso adicionar valores dentro de uma data, date time, que são hora, minuto, segundo, etc. Dias, etc. Pronto. Voltando aqui para my class, para a gente terminar. Duração e estado. Public. E aí, malta, eu vou sugerir a gente fazer isso aqui. Um enum chamado state. E o enum, ele tem três valores, que é o agendado, realizado e cancelado. Então, vou colocar aqui scheduled, agendado, vou colocar aqui done, e a outra é canceled. Vejam lá, isso aqui é uma forma que nós temos na linguagem de conferir valores numéricos a partir de texto. Isso por padrão vai ser 0, 1, 2. Eu vou parar se fosse usar assim, ó. Por exemplo, public state, que é esse state que a gente está usando aqui embaixo, mais state. A gente está usando o enum dessa classe, certo? Isso resolveria. O mais adequado
é que se, por exemplo, isso aqui, a gente tem uma coisa que seria a possibilidade de utilizar isso mais vezes ao longo do código. Se isso ficar restrito a essa classe, eu não posso usar. Então, digamos que eu tenho outras coisas que precisem usar esses três estados aqui, certo? Se não tiver fora da classe, eu não posso usar. Para usar, eu teria que chamar a classe mais o estado dela. Então, uma correção para funcionar, certo? É essa aqui. Isso não está mal. Ou seja, eu estou usando um enum que ele está dentro de uma classe. Tanto que se eu vier aqui agora e mostrar para vocês, por exemplo, eu posso fazer o que eu estava querendo fazer antes, que é myClass, ponto, myClass, ponto, myState. Eu poderia, vou mudar o nome lá, em vez de ser myState, vai ser stateClass, ou classState, stateClass, stateClass, certo? Então, isso aqui é stateClass. E aí eu posso colocar, agora sim eu posso colocar, por exemplo, os tipos de estado que estão lá. 0, e ela vai guardar esse valor desse estado. E na leitura, eu poderia fazer exatamente, muito parecido com o que está aqui, que seria state class. E aí ele ia mostrar o scheduled, que é o valor 0. Mas se eu posso mostrar outra coisa, que é o valor da string. Seria, por exemplo, toString, ele vai mostrar o valor do nome scheduled, em vez do valor que é passado no scheduled, certo? Eu vou acrescentar isso no vídeo, eu vou fazer lá um adendo, e aí eu vou publicar, tá? Porque eu percebi que eu tinha feito uma coisa mal, ok?